Eu sou o professor Carlos Wilson e estou aqui com vocês com mais uma videoaula de matemática com vocês falando da resolução de problemas envolvendo área de figuras planas. Então vamos acompanhar, você que está em casa, chama a mamãe, chama o papai e vamos entrar no mundo da matemática, tá? Então falando hoje de problemas, a gente vai falar de algumas questões envolvendo esses problemas, tá? Problemas que cai agora, vai chegar próximo já a prova do SAEP, muito importante para você resolver. E aí eu coloquei esse problema que diz o seguinte, essa malha. Carlos vai colocar placas de cerâmica quadradas de 1 metro de lado para cobrir todo o piso do quarto de seu filho. Na malha quadriculada abaixo, está representado em cinza um esboço com a quantidade de placas a serem utilizadas nessa reforma. De acordo com esse esboço, quantos metros quadrados de cerâmica, no mínimo, Carlos deverá usar para fazer essa reforma do quarto de seu filho, tá? Então ele quer saber quantos metros quadrados. Bom, primeiro você tem que ver o padrão que está essa figura. Então ele diz que cada lado vale uma unidade. Então se cada lado vai valer uma única unidade, nós temos que cada quadradinho desse vai ser 1 vezes 1 metro quadrado, tá ok? Essa é a primeira coisa que você vai olhar. Então, nesse caso, você vai ter o quê? 4 de largura por 5 de comprimento, que no total você vai obter 20 quadradinhos, tá? Então, nesse caso, você vai ter que a área vai ser o quê? 20 metros quadrados. A gente resolve esse problema facilmente, é só olhar a quantidade de quadradinhos. Observe que esse problema a gente está referindo à questão da área. Se fosse a questão do perímetro, você ia se preocupar com todo o contorno da figura. Então você teria que somar cada ladinho que contorna para dar o valor. Mas o nosso problema aqui pediu a área. Então se pediu a área, são a quantidade de quadradinhos, seguindo o padrão que cada um vale, nesse caso, 1 metro quadrado, ok? Vamos agora para o problema 2, que ele já faz uma versãozinha bem similar à anterior, mas já dá uma configuração importante a gente analisar. Diana está trocando os pisos da sala de sua casa. O desenho abaixo representa o formato e as dimensões dessa sala. Um dos quadradinhos coloridos de cinza indica os pisos que já foram colocados. Qual é a área dessa sala em metros quadrados, onde falta colocar o piso? Então, você já vai ver que é um problema que você precisa de ver. Ele não está pedindo a área total, ele está pedindo a área do piso que está faltando. Nesse caso, se você vai olhar a figura, ele vai mostrar que cada ladrilho do piso é 1 metro por 1 metro. Então, na verdade, você tem 1 metro quadrado, né? Então você vê que todo o piso no total seria, na verdade, 4 vezes 3, 12 quadradinhos que a gente tem nessa figura. Só que ele não está querendo todos os quadradinhos, né? Ele, na verdade, está querendo só a parte branca, que está faltando. Então o que está faltando são 8 quadradinhos. Na verdade, 2 vezes 4, 8. Então, 8 metros quadrados é a solução desse problema para você aí calcular a área que está faltando, tá? Vamos agora para esse problema 3. O problema 3 já tem uma visão bem diferente de quadradinhos. Ele fala o seguinte: num papel quadriculado abaixo, cada quadradinho corresponde a uma unidade de medida de área. Veja a figura colorida de cinza nesse papel. A medida da área dessa figura colorida em cinza é igual a... Então observe que ele não fez o que teve no primeiro e no segundo problema. O primeiro e o segundo problema falou de área padronizada, 1 vezes 1 metro quadrado. Nesse problema já estamos falando da questão de unidade de área. Então ele estipula e diz assim, isso aqui é unidade de área. Então ele diz que cada quadradinho é unidade de área. Então nesse caso, o único trabalho que você teria de fazer é de contar quantos quadradinhos forma toda essa figura. Nesse caso aí, se você fizer toda essa contagem aí, você vai obter 19 quadradinhos, que é a área dessa figura. Então é importante que você veja a unidade de área quando você está falando de um problema. Nesse caso, a unidade é só contar os quadradinhos, ok? Bom, vamos agora para o problema 4.
E no problema 4, já fala uma situação já visual diferente. Observe que ele diz que Daniel desenhou parte de sua casa na malha quadriculada abaixo. Quanto mede em metros quadrados a área dessa parte da casa de Daniel? Então ele quer saber essa área, onde está aí a área de serviço, o armário, a cozinha. Então ele quer saber a área dessa figura. Então o que é que você vai fazer nesse problema? Igual no anterior, já que ele padroniza que cada lado é 1 por 1. Então se é 1 por 1 vezes 1 metro quadrado. Então nesse caso vai ficar resumido a você fazer essa contagem. Você tem 4 quadradinhos no sentido de linhas e você tem 8 no sentido colunas. Então 8 vezes 4 você obtém 32 quadradinhos. Como cada um é 1 metro quadrado, você tem 32 vezes 1, 32 metros quadrados. Então, resumidamente, todos os nossos problemas de 1 a 4 foram padrões fáceis de a gente fazer as medidas, né? Então, agora vamos para uma questão que é a quinta, que a gente já vai se deparar num problema de área já distinto. Observe que ele já diz o que é o seguinte: o quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais, tá? Iguais, essa parte é muito importante porque você já está dando o padrão, todos são iguais. A área pintada de vermelho mede 6 metros quadrados. Quanto mede a área pintada de azul? Essa é a pergunta. Então você vai ficar pensando assim: eita, a vermelha mede 6, olha. E a azul é o que ele está pedindo. Bom, o que é que a gente pode? Primeiro ponto que eu posso fazer é um corte transversal aí, aonde está esse quadradinho central, formando 2 triângulos. Como ele diz que a área pintada de vermelho mede 6, quando eu dou esse corte transversal, eu vou obter quantos triângulos então? Hein? Nesse caso eu vou obter 6 triângulos. E se eu obtenho 6 triângulos, e se a área de vermelho mede 6 metros quadrados, o que é que eu posso concluir? Que cada triângulo vai medir o quê? Cada triângulo vai medir 1 metro quadrado. Então, se cada triângulo mede 1 metro quadrado, todas essas figuras foram construídas, todos esses quadrados têm a mesma medida, têm a medida igual, então eu posso aí fatiar toda a parte azul para aí descobrir quantos triângulos eu tenho. É uma forma também de fazer. Ou eu posso também fazer o seguinte: se um triângulo é 1 metro quadrado, um quadrado então vai ser 2 metros quadrados. E contar aonde tiver triângulo, dizer que a medida vale 1, e onde tiver quadrado, dizer que a medida vale 2. Tá? São opções que a gente pode fazer. Nesse caso, eu vou dividir toda a figura em triângulos, tá? Seguindo a ideia de que cada triângulo vale 1. Bom, o que é que agora, quando eu dividir toda a parte azul em triângulos? Bom, a gente sabe que cada triângulo vale 1 metro quadrado. Então agora a parte azul é só contar quantos triângulos tem para a gente então encontrar a solução. Então nesse caso aí, dividindo os quadrados azuis, a gente vai obter 12 triângulos. Então, portanto, a gente tem que a área azul vai ser o quê? 12 metros quadrados. Aí a gente já fecha essa questão, tá ok? E aí a gente vai para essa sexta, que é uma figura bem interessante aí, que é o quadrado abaixo, está dividido em 2 triângulos e um quadrilátero. O triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Então, nesse caso, você vai ter que logo se deparar de cara com essa medida de cima, que ela vai medir 8, já que você tem 8 na parte de baixo, 8 na parte de cima, já que aí você tem um quadrilátero, tá? Nesse caso dessa figura aí que se caracteriza, ela se caracteriza como um retângulo, então você já vai logo de cara pensar aqui, isso é, então é 8, então em cima é 8, beleza? Então você tem o cálculo da área do triângulo amarelo. E olha o que acontece no triângulo amarelo. 8 vezes 2, dividido por 2, que dá 8 metros quadrados. Mas você tem que o triângulo azul é a metade. Então, se é a metade, então o triângulo azul vale 4. Ou seja, então, meus amigos, nesse caso, a área rosa é a área total, menos a área amarela, mais a área azul. Nesse caso, você tem, como você está falando de um quadrado, então você tem 64
menos 8 mais 4, que nesse caso é 64 menos 12, que a gente obtém 52 centímetros quadrados, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido essas dicas, problemas de área são diversos. Um abraço a todos, tchau, tchau.